Olá, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para a sua família, que neste momento que nós vamos falar dessa maravilhosa palavra, o seu coração seja uma terra boa e fértil, que quando essa maravilhosa palavra, essa maravilhosa semente cair no seu coração, produza frutos para a glória do nome do nosso Deus. E não se esqueça, inscreva no nosso canal, manda um joinha aí, passa essa palavra que liberta, que cura para outras pessoas. Muito obrigada por estar no nosso canal, por apoiar o nosso canal, que Deus te abençoe grandemente. Então vamos aqui falar em 2 Samuel, capítulo 11, mais uma vez essa palavra maravilhosa. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela já se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou fez saber a Davi. E disse: estou grávida. E vamos parar por aqui, nessa primeira parte. Na segunda parte, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu abraço, e a tinha como filha. E vindo um homem viajante do homem rico, deixou este de tomar a das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu com grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor, teu ser, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Então aqui nós vemos a história de Davi, que é uma história muito conhecida. Eu li um pouco rapidamente, só para fazer vocês relembrarem, mas eu quero chegar aqui no Salmo 51. O Salmo 51, como você sabe também, foi escrito quando Davi cometeu este pecado que contrariou muito, que entristeceu muito o coração do Senhor. Então vamos lá para o Salmo 51. Primeiro vocês veem que Davi, sendo rei de Israel, estava lá, vê uma mulher, começa a se interessar por ela, manda buscá-la, e depois, passado algum tempo, ele achando que estava normal, que isso era normal para um rei, mas Deus, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus reto, que julga com retidão, mandou o servo dele, Natã, ir afrontar Davi. Ele conta uma história, Davi fica enfurecido, porque geralmente nós temos o péssimo costume de olhar mais o pecado do outro do que o nosso mesmo. E de repente Natã coloca o pecado de Davi na frente dele. Este homem é você, Davi. Então aquele homem que antes Davi achou que tinha feito uma coisa terrível, era o próprio Davi. E o Senhor mandou o profeta de lá para trazer um conserto na vida de Davi. Vocês vejam que a misericórdia de Deus é tão grande
que mesmo Davi tendo cometido esse pecado tão grande, ele mandou o servo dele lá, porque o Senhor, a misericórdia, a graça dele é tão grande, que sempre ele nos dá uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para nos arrepender, uma oportunidade para nos achegarmos novamente a Deus, porque todos nós sabemos que o pecado nos separa do amor de Deus. O pecado nos impede de nos achegar a Deus. Então, por que muitas pessoas fogem de Deus? Porque o pecado traz essa separação. Mas o nosso Deus é maravilhoso. E Deus tinha um amor pela vida de Davi, tanto é que chamou ele segundo o seu coração. E Deus não queria que Davi se perdesse, não queria que o pecado consumisse a vida de Davi. Então ele mandou o servo dele lá para dar um alerta para Davi. E depois Davi, já com o coração totalmente arrependido, ele escreve esse salmo maravilhoso. Vamos lá. Olha como que ele começa. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre-se os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus, aleluia. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então aqui nós percebemos uma coisa maravilhosa. Depois que Davi percebe o que ele tinha feito, porque até então ele estava agindo com muita naturalidade. O pecado que ele tinha cometido, parece que ele ainda não tinha entendido o que ele tinha feito, até que o profeta chega diante dele. E quando ele escreve Salmo 51, achei interessante que ele pede 3 coisas bem interessantes aqui. Primeiro, olha como que ele começa. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. É isso que nós temos que pedir todos os dias para você, para mim, para você que está me ouvindo. Porque a luta é contínua. Todo dia a nossa carne milita com o nosso espírito. Quantas vezes nós fazemos coisas que não queremos? O próprio Paulo, um homem que fez uma das maiores obras missionárias, ele falava: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço toda hora. Para você ver como é grande a nossa luta. Mas aqui, olha aquele que ele pede: segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque Davi sabia, ele conhecia o Deus que ele servia, que mesmo que ele cometeu esse pecado terrível, mas ele sabia que o amor de Deus, quando ele demonstrasse um coração arrependido, um coração que estava sofrendo pelo seu pecado, Deus podia mudar.
E ele pede primeiro ele pede, apaga as minhas transgressões. Depois ele fala, lava-me completamente, no versículo 2. E depois ele fala, transgressões, porque meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então ele fala, deixa eu ver se eu acho onde que eu queria o outro. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me. Ou seja, apaga, lava-me e purifica-me. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha pecado contra o nosso Deus. E ele entendia que Deus era justo e que Deus não ia concordar com isso. Então ele pede, apaga-me, lava-me e purifica-me. Apaga os meus pecados. Lava-me e purifica-me com isopo. Isopo era uma planta que eles usavam para lavar aquelas doenças terríveis que tinha antigamente e para que fosse curado. Então aquela planta, o isopo, ele pedia que lava com isopo para que ele seja purificado e seja limpo. E quando diz aqui, eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Por quê? Porque todas as pessoas carregam o pecado lá de Adão e Eva. Então por isso que ele fala. Então, quando é que nós somos livres deste pecado? Quando nós aceitamos Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Quando Ele nos lava, nos purifica e nos dá uma nova vida com Ele. Vocês lembram quando, lá em João 3, quando Nicodemos foi ter com Jesus? Ele falou para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque ele sabia que ele carregava aquele pecado lá do primeiro pecado de Adão e Eva. Então, por isso que nós temos que estar sempre, sempre na presença do Senhor, livre da escravidão do pecado que nós geramos desde lá do começo com o pecado da desobediência de Adão e Eva. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, olha só, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais salvo que a neve. Davi entendeu que só o Senhor podia lavar, que só o Senhor podia purificar, que só o Senhor podia restaurar novamente a vida dele depois desse grande pecado que ele cometeu. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quando é que os ossos dele quebraram? Porque a dor do pecado era tão grande que ele sentia como os ossos dele estavam, como se os ossos dele tivessem quebrado. E ele sabia que só o Senhor, perdoando o seu pecado, podia trazer de novo a alegria que ele tinha perdido. O pecado causa tristeza, o pecado causa amargura na alma. Não convém você viver escravo do pecado. Muitas vezes essa solidão, essa tristeza que você está sentindo é falta de você chegar ao Senhor, reconhecer que tem errado diante dele e pedir perdão. E olha que pedido lindo que ele faz no versículo 10. Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque se o Senhor tirar de nós o Espírito Santo que nos convence do pecado, nós vamos continuar levando uma vida de pecado. Olha que coisa linda. Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. E olha o que vai acontecer quando isso acontecer. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. A salvação, a alegria da salvação tira embora com o pecado dele. Então por isso você fazia essa oração pedindo ao Senhor que ele se aproximasse novamente do Senhor e fizesse maravilhas. Aí quando isso acontecer, então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Como é que ele podia falar disso se ele continuasse no pecado? Como é que ele falava para o pecador do pecado deles, se antes ele não tinha nem pedido perdão pelo seu pecado? Então ele estava se preparando para levar essa maravilhosa palavra ao pecador. E que coisa linda é a palavra do Senhor. E ele pede, abre-me, Senhor, os meus lábios, no versículo 15, e a minha boca entoará o teu louvor. Olha que coisa linda. E no 17 ele fala, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, é um coração quebrantado e contrito.
não desprezarás, ó Deus. O que agrada ao Senhor é um coração puro, um coração arrependido. Que Deus te abençoe, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Se você está com o coração pesaroso, se você está angustiado, se você está triste, se você cometeu algum pecado e está pesando os seus ombros, é hora de você colocar diante do Senhor, como fez Davi, e pedir perdão, e pedir ao Senhor que devolva a alegria da salvação. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Pai, eu apresento o meu coração nesse momento, e apresento cada coração que me ouve neste momento. Que o Senhor traga, meu Deus, o arrependimento. Meu Deus, quando Davi percebeu o que ele tinha feito, ele começou a sentir dores até nos ossos, como se estivesse quebrado. Ele sentiu falta da tua presença. Ele sentiu falta da alegria que só tem no Senhor. Ele sentiu falta do teu Espírito Santo. Por isso ele fez esse Salmo maravilhoso 51. Meu Deus, é uma oração perfeita e maravilhosa. Então nós oramos agora. Se nós temos errado, nos perdoa, Senhor. Nos traz de novo a tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.